O amanhã pode parecer um mistério assustador, um caminho envolto em sombras, onde a incerteza nos prende em correntes de ansiedade e medo. Mas a verdade é que Deus já está lá, preparando tudo com suas mãos de amor e soberania. O que para nós é desconhecido, para Ele já é história escrita, já é vitória decretada, já é graça derramada. Não somos chamados para viver atormentados pelo que ainda não veio, mas para caminhar pela fé, confiando que aquele que sustenta o universo também sustenta cada detalhe da nossa vida. A paz não está em saber o que virá, mas em saber quem está no controle. Então hoje, escolha descansar, escolha entregar, escolha confiar. Se você deseja confiar mais em Deus, declare nos comentários: eu escolho confiar em Deus. E declare isso sobre sua vida. A ansiedade tem a incrível habilidade de nos paralisar, nos fazer viver em um futuro que ainda não existe e muitas vezes sequer existirá. É como se estivéssemos presos em uma prisão invisível, onde nossas mentes se alimentam de possibilidades negativas, se agarrando a um medo que nunca se concretiza. Deus, porém, nos chama para algo muito diferente. Ele não nos chama para uma vida de preocupação, mas para uma vida de confiança. O futuro, com todas as suas incertezas, já está nas mãos do Criador. Quando olhamos para as palavras de Jesus, vemos que ele nos ensina a não nos preocuparmos com o amanhã, pois basta a cada dia o seu mal. Isso não significa ignorar os desafios que virão, mas sim entender que não somos chamados a carregar o peso do futuro antes que ele chegue. Eu sei que, por vezes, isso pode ser difícil, mas neste momento quero que você reflita. Como seria a sua vida se você deixasse de se preocupar com o que ainda não aconteceu? Imagine por um momento que você está em um barco no meio de um vasto oceano. À sua frente, a linha do horizonte parece distante e incerta. O vento sopra forte e as ondas parecem querer engolir a embarcação. Mas o capitão do navio, que já fez essa viagem inúmeras vezes, está no leme guiando o barco com confiança. Ele não tem medo do que virá a seguir, porque ele sabe exatamente o que fazer em cada momento, independentemente do que as ondas possam trazer. Assim é Deus em nossa vida. Nós, muitas vezes, olhamos para o futuro com receio, como se fosse um mar revolto, mas Deus já está lá, guiando nossos passos com uma certeza que jamais falha. Se você confiar plenamente nele, não importa o que o amanhã traga, você estará seguro em sua mão poderosa. Sei que, muitas vezes, a ansiedade toma conta de nossas vidas de forma silenciosa, invadindo nossos pensamentos, noites e até nossos dias. E é difícil, muito difícil, resistir ao impulso de querer controlar tudo, de querer saber o que acontecerá. Mas deixe-me te fazer uma reflexão. Você já notou como, mesmo quando tentamos controlar o futuro, ele nunca se desenrola da maneira que imaginamos? No entanto, quando entregamos o controle nas mãos de Deus, vemos como ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, mesmo quando não entendemos o processo. Pense em Abraão, que diante de um futuro incerto e promessas de Deus que pareciam impossíveis, escolheu confiar. Ele não sabia como Deus cumpriria suas promessas, mas sabia que o Deus que o chamou era fiel. E é isso que nos permite viver pela fé. Saber que Deus está no controle, mesmo quando não podemos ver o fim da estrada. A fé não é um sentimento cego, mas uma certeza absoluta no caráter de Deus. E ao vivermos pela fé, nos libertamos das correntes da ansiedade, porque nossa confiança não está nas circunstâncias, mas no Deus que nunca falha. Agora, convido você a refletir sobre o que tem roubado a sua paz. Quais são as preocupações que têm preenchido seus pensamentos? Deus conhece cada uma delas. Ele não só as conhece, como já preparou o melhor caminho para você. Talvez você esteja dizendo: mas e se eu falhar?
E se as coisas não saírem como eu espero? A resposta é simples: mesmo que você falhe, Deus não falha. Ele é um Deus de segundas chances, de restauração e principalmente de amor incondicional. Então, ao invés de viver temeroso pelo futuro, que tal começar a viver pela fé, sabendo que, seja qual for o cenário, Deus já está lá esperando por você? Agora, quero que você faça um pequeno exercício de fé. A partir deste momento, onde quer que você esteja, feche os olhos por um instante e visualize sua vida daqui a 1 ano, sem medo, sem ansiedade. Veja-se vivendo em paz, confiando em Deus, sabendo que Ele tem o melhor para você. Talvez você não saiba os detalhes, mas veja-se feliz, seguro, caminhando em direção ao propósito que Ele tem para a sua vida. Eu sei que isso pode ser difícil, mas acredite, o simples ato de confiar em Deus faz toda a diferença. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra para a incerteza. Cada novo dia parece trazer mais perguntas do que respostas, mais desafios do que soluções. As preocupações sobre o que está por vir, os temores sobre o que podemos ou não controlar, criam um peso enorme sobre nossos corações. Porém, Deus nos ensina que viver na ansiedade não é o caminho. Ele não nos fez para carregarmos o fardo do amanhã. Em sua sabedoria infinita, Ele nos lembra que a nossa vida é sustentada por Ele a cada passo, e que o amanhã é algo que pertence a Ele, não a nós. Isso não significa que vamos viver sem desafios, mas que em meio a qualquer tribulação, a nossa confiança deve estar em quem controla todo o universo. Como nos ensina a Bíblia, não andeis ansiosos por coisa alguma, e sim entregai tudo a Ele. Quando conseguimos entender essa verdade, percebemos que a ansiedade não é apenas um fardo físico, mas um peso espiritual que nos afasta da paz que Deus deseja para nossas vidas. Imagine, por um momento, a vida de uma criança que vai pela primeira vez à escola. Ela não sabe o que esperar, sente um medo natural do desconhecido, mas tem a confiança de que seus pais, que a amam, estarão esperando por ela ao final do dia. Mesmo com os medos e incertezas, ela sabe que não está sozinha. Assim é a nossa caminhada com Deus. Muitas vezes o futuro parece assustador, mas Ele está conosco, segurando nossa mão, guiando-nos com seu amor imensurável. A ansiedade nos diz para olhar para o que está fora do nosso controle, mas a fé nos ensina a olhar para aquele que tem controle sobre todas as coisas. Quando colocamos nossa confiança em Deus, reconhecemos que Ele já esteve no amanhã. E por mais que a estrada à frente seja desconhecida, Ele está lá, preparando um caminho seguro para nós. Se eu pudesse te dar uma chave para a paz em meio ao caos, seria lembrar que nossa vida não é movida por nossas forças, mas pela graça divina. Pense em um rio tranquilo. Por fora, pode parecer sereno, mas em suas profundezas, as águas continuam fluindo sem parar. Assim deve ser a nossa fé. Mesmo diante da turbulência, devemos confiar que Deus continua trabalhando em nós, movendo-nos para o seu propósito em seu tempo. Não importa o quão agitada a vida pareça, Ele está sempre presente, conduzindo-nos de maneira que, mesmo quando não compreendemos, podemos confiar. Quando aprendemos a viver pela fé, não mais como reféns da ansiedade, mas como filhos do Rei, começamos a sentir a paz que excede todo o entendimento. Isso é algo que o mundo não pode oferecer, e é esse tipo de paz que Deus quer derramar sobre você. Eu sei que muitas vezes a preocupação parece uma sombra constante. Às vezes, a dúvida e o medo invadem nossas mentes, especialmente quando nos deparamos com dificuldades inesperadas. Mas Deus nos convida a lembrar das promessas dele, que são imutáveis. Ele nunca disse que não teríamos problemas, mas prometeu estar conosco em todos eles. Pense na história de Davi enfrentando o gigante Golias. Davi, um jovem pastor, não tinha a experiência de um guerreiro, mas tinha algo que o gigante não tinha: fé.
Ele sabia que não estava indo à luta sozinho. E com essa certeza, ele derrotou Golias. Deus não nos pede que tenhamos todas as respostas, mas sim que tenhamos fé em sua capacidade de transformar qualquer situação. Mesmo quando o medo tenta tomar conta, podemos escolher lembrar de tudo o que Deus já fez por nós. E isso é um lembrete poderoso de que Ele é fiel. Agora quero desafiar você a refletir sobre o que realmente está te afastando da confiança total em Deus. Talvez seja uma situação financeira, uma relação difícil ou até um futuro incerto. O que é que tem roubado a sua paz? Deus sabe exatamente o que você está passando e Ele não te deixou só. Eu quero te convidar a comentar aqui embaixo: eu escolho confiar em Deus apesar das minhas preocupações. E saiba que, enquanto você dá esse passo de fé, você não está apenas criando uma conexão com Deus, mas também com todos aqueles que estão passando pela mesma batalha. Continue assistindo, pois ainda tenho algo mais poderoso para compartilhar com você sobre como viver com fé em tempos de ansiedade. Quando olhamos para o futuro com ansiedade, muitas vezes nos esquecemos de uma verdade simples, mas poderosa. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. Ele não muda e sua fidelidade nunca falha. Assim como uma árvore que, mesmo com as tempestades, mantém suas raízes profundas na terra, podemos nos firmar na rocha firme que é Cristo. As circunstâncias podem balançar, as ventanias podem soprar forte, mas nossa fundação está em Cristo e em Ele podemos encontrar estabilidade, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Muitas vezes, gastamos nossa energia tentando antecipar o futuro, tentando controlar o que está por vir, mas Deus nos chama a simplesmente confiar em sua direção. Lembre-se do que está escrito em Mateus 6,34. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Quando colocamos isso em prática, encontramos uma liberdade imensa de viver o presente, sem o peso do futuro nos consumindo. Você já parou para pensar como nos preocupamos com coisas que, muitas vezes, nunca acontecem? Às vezes, nossa mente cria cenários que parecem reais, mas que nunca se materializam. Como se estivesse segurando um saco cheio de pedras e, no final, descobrisse que ele estava vazio o tempo todo. A ansiedade nos faz carregar fardos que não existem. Deus já tem cuidado de cada detalhe da nossa vida e muitas vezes estamos lutando contra o vento, tentando controlar o que não podemos. Eu sei que é desafiador, mas, ao invés de olhar para o futuro com medo, que tal começar a se perguntar: o que posso fazer hoje para confiar mais em Deus? A resposta pode ser simples: entregar, descansar, orar. No final, a paz não vem quando temos todas as respostas, mas quando confiamos em aquele que tem todas as respostas. Outro conselho importante é se cercar de pessoas que te fortalecem na fé. Não estamos sozinhos nesta jornada. Muitas vezes, o medo e a ansiedade crescem quando estamos isolados. Mas Deus nos chama para viver em comunidade, para sermos apoio uns para os outros. Quando você compartilha suas lutas com alguém, você não só divide o peso, mas também fortalece sua confiança em Deus. Em Provérbios 27:17 está escrito: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Por isso, se você ainda não tem alguém com quem possa compartilhar suas preocupações e orações, procure essa pessoa. A união na fé tem o poder de dissipar a escuridão do medo e trazer à tona a luz da esperança. Não tenha medo de pedir ajuda, porque quando estamos juntos somos mais fortes. Às vezes, nos esquecemos de que o medo não é apenas algo que sentimos, mas também uma escolha que fazemos. O medo tenta nos paralisar, tenta nos desviar do propósito que Deus tem para nós. Mas o que a Bíblia nos ensina é que podemos escolher não viver no medo.
Em 2 Timóteo 1,7, a palavra de Deus nos lembra: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. O medo é um inimigo que tenta nos prender, mas, com a ajuda de Deus, podemos superá-lo. Às vezes, o simples ato de lembrar que Deus nos deu poder, amor e domínio próprio já é o suficiente para dar um passo em direção à liberdade. Ao invés de se deixar consumir pelas incertezas, escolha, a partir de agora, se lembrar do que Deus tem feito por você e confiar que Ele está no controle de tudo. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas saber que não estamos sozinhos em cada passo. Então, convido você a tomar uma atitude agora. Pare por um momento e coloque diante de Deus todas as suas preocupações. Pode ser algo grande ou pequeno, mas entregue tudo a Ele. Lembre-se do versículo de Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando fazemos isso, Deus promete nos dar sua paz. Não uma paz que vem das circunstâncias, mas uma paz que transcende tudo o que entendemos. Eu quero que você comente aqui embaixo: eu entrego tudo nas mãos de Deus. Esse é o primeiro passo para viver sem medo do amanhã. E se você está sentindo que esse vídeo está falando com você, continue assistindo, pois há muito mais que podemos aprender juntos sobre como confiar em Deus em cada área da nossa vida. Eu sei que ao ouvir essas palavras você pode estar pensando: é fácil falar sobre confiança, mas como fazer isso na prática? A realidade é que confiar em Deus não é algo que acontece da noite para o dia, mas sim um processo contínuo. Um dos primeiros passos que você pode dar é começar a viver um dia de cada vez. Em vez de se perder no que pode acontecer no futuro, foque no agora. O que você pode fazer hoje para fortalecer sua fé? Talvez seja ler um versículo bíblico, orar por sabedoria, ou até mesmo compartilhar suas preocupações com alguém de confiança. Lembre-se de que confiar é uma escolha diária. Quando você começa a praticar a confiança em Deus, nas pequenas coisas, você vai perceber que, aos poucos, Ele vai te dar mais fé para enfrentar os desafios maiores. Cada passo de fé é uma vitória, e Deus se alegra a cada um deles. Muitas vezes, a ansiedade surge porque nos esquecemos de como Deus já esteve conosco em outros momentos difíceis. Quando você se lembra das vezes em que Ele foi fiel, sua fé se fortalece. Faça isso. Olhe para o passado e veja o quanto Deus tem sido bom para você. Isso não é um exercício de nostalgia, mas uma maneira de cultivar a gratidão e a confiança em aquele que não muda. Quero te incentivar a orar com mais confiança. A oração é o nosso maior recurso para nos conectarmos com Deus e entregarmos nossas preocupações a Ele. Não é apenas um momento de pedir, mas de confiar. Ore a Deus com uma fé firme, acreditando que Ele ouve você e já tem a resposta. Às vezes precisamos ser pacientes e esperar no tempo de Deus, mas Ele sempre responde, seja com a solução que esperamos ou com a paz que precisamos. Eu sei que isso pode ser difícil, especialmente quando o amanhã ainda parece incerto, mas lembre-se de que em todos os momentos Deus está no controle. Então, como desafio final, quero que você escreva nos comentários: eu confio, Senhor, mesmo quando não vejo o caminho. E se você se sentiu tocado por essa palavra, não pare por aqui. Continue assistindo, pois tenho certeza de que há ainda mais que Deus quer fazer em sua vida. Chegamos a um ponto crucial agora, onde você precisa decidir, de coração, como irá reagir diante de tudo o que está acontecendo dentro de você. Este é o momento de você olhar para as suas preocupações, para as suas ansiedades e escolher se entregá-las completamente a Deus.
O medo não precisa mais ter poder sobre sua vida. O Senhor é aquele que acalma o vento e as tempestades, que traz luz nas trevas e restaura o que foi quebrado. E eu quero te agradecer por estar aqui, ouvindo e refletindo sobre como viver sem medo do amanhã. Eu sei que essa jornada não é fácil, mas você deu um passo importante ao buscar a paz que só Deus pode oferecer. Lembre-se, Ele já está no amanhã e tem tudo sob seu controle. O que você precisa fazer agora é confiar, entregar tudo nas mãos dele e viver com a certeza de que ele jamais te abandonará. Agora, quero convidar você a fazer uma oração comigo, declarando a sua confiança em Deus e pedindo sua paz. Vamos orar juntos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tuas promessas que nunca falham, por teu amor que nos envolve e nos sustenta a cada dia. Hoje, entregamos a ti todas as nossas preocupações, os nossos medos e ansiedades. Sabemos que o amanhã está em tuas mãos e que, em teu perfeito tempo, tu cuidarás de cada detalhe. Pedimos que tu nos dê uma paz que excede todo o entendimento, que a tua presença nos envolva e nos fortaleça. Que a confiança em ti se torne cada vez mais profunda em nossos corações e que possamos viver sem medo, sabendo que o Senhor já está lá no nosso amanhã. Obrigado, Senhor, por ser fiel e por nos guiar. Em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa oração na sua vida, escreva nos comentários: eu recebo essa oração. Eu quero agradecer mais uma vez por você ter se juntado a mim neste momento. Sei que, ao entregar suas preocupações a Deus, você está se permitindo viver de uma forma mais leve, mais tranquila. Que a paz de Deus, que vai além da nossa compreensão, te acompanhe todos os dias. Não se esqueça de que a cada passo Deus está ao seu lado. E se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvir isso. Que o Senhor te abençoe ricamente e que sua presença seja constante em sua vida. Até o próximo vídeo com mais palavras de esperança e fé.